15 anos sem gravar. Será que a gente sabe fazer isso ainda? Olá, eu sou o Rodrigo Basile. E eu sou o Lucas Contesoto. E este é o episódio de número 13 de Edição Forks, podcast para ler, reler, discutir e visitar os tapetes da sua biscoito. Então pega seu choconhaque quente, com bastante gengibre, e vamos para o episódio do capítulo 13, Confissões. Diante disso, nossa, eu estava até com saudade mesmo de gravar, eu tinha muita coisa e tal. E, gente, sinto muito por essas 2 semanas, mas elas foram extremamente corridas. Nós fomos convidados pelo Semanário no Cemitério para estar apresentando as entrevistas. E a gente, nossa, conversas incríveis. A gente teve entrevistas com. A gente mostrou. Bom. A gente pôde entrevistar o Andrew, a gente pôde entrevistar a Bibi Laroca, a gente entrevistou o Mundo Freak, a Dupla Guerra. Todos os vídeos são no YouTube. A gente vai tentar deixar o link para vocês conferirem, quem tiver interesse. A gente recomenda muito porque foram conversas muito legais. Entrevistas muito boas, assim. A gente também queria aproveitar para agradecer o semanário pelo convite. Foi muito legal, assim. Vale muito a pena vocês conferirem, galera. Gente, então, a pessoa que estava responsável pelo roteiro foi responsável. Essa pessoa sou eu. E eu esqueci da sinopse. Mas basicamente nesse capítulo nós teremos Edward Bella ali na campina. Ele mostra o que ele queria dizer e do porquê dele não poder ser ao sol. E a gente vai ter respostas de coisas que do lado do Edward, naqueles momentos que a gente não sabia o que estava passando, né. Como, por exemplo, na aula de biologia ou Quando ele sumiu. onde ele foi parar depois do primeiro encontro na sala de biologia, né. E nesse capítulo a gente tem tudo isso, e essa questão desse dia esperado, de certa forma, e que acaba culminando ali, chegando no seu ápice, que é o beijo deles. Então agora, pessoal, resumo total. O capítulo começa e ela descreve o Edward no sol como chocante. A pele dele como chocante, né? Ela descreve como se tivessem vários cristalzinhos colados na pele dele ali. É como se tivesse incrustado ali, ela faz bastante referência, e descrição parecidas com uma estátua de mármore, né, se você for pensar. Ela Ele tá ali deitado no chão, em determinado momento, e a relva ao seu redor fica batendo ali como se fosse literalmente uma pedra. E ele ali na sua validez, pele lisa como mármore, cintilante como cristal, fria como pedra mesmo. E ela foi completamente perdida ali, tipo, olhando, observando ele. Ela fica em silêncio por um bom tempo, tipo, sentada e ela só consegue olhar pra ele. E pensar em tudo que ela tá escrevendo. Ela descreve os músculos do braço dele, ela descreve, as veias, ela descreve, tipo, tudo. E ela fica ali por um bom tempo pensando nisso. E a gente não julga ela. E ela acaba não por esquecer, mas ela não consegue contemplar o resto da mesma forma, né. A campina sendo um lugar que ela descreve como bonito, o sol que tá bem líquido nesse dia, o calor, tudo isso que ela gosta, estava ali, só que parecia muito pequeno perto do seu interesse em olhar o Android, né. E ela começa a escrever esse medo dele sumir. Ele não parece real pra ela, não parece algo, parece um sonho, né, parece uma fantasia. De tão incrível que tá sendo pra ela, de tão ela tá absorta, ela tá perdida ali. E eles estabelecem uma relação nesse encontro, né, nesse momento. Que o Edward tá ali com a mão no chão, eles vão meio que criando limite, né, ela vai tenta colocar a mão na mão dele, ele fica receoso, ele vai um pouco pra trás, ele repensa as coisas, ele volta, depois ele dá uma liberdade maior pra ela. Ela pede, né: "Posso tocar? Isso é interessante". E eu acho que esse capítulo é muito sobre isso, sobre permissão. Inclusive eu acho que seria um ótimo nome pra esse capítulo, porque fala muito sobre isso, né, sobre se permitir conhecer também, se permitir toque, se permitir, o sentimento, né, porque eles vão falar de coisas intrínsecas a eles, então eu acho que essa é a ideia
um pouco, assim, desse capítulo. E esse capítulo também, os diálogos, eles não param, não tem uma quebra. Porque geralmente quando eles começam a falar de coisas mais sérias, sobre os medos, sobre a situação que eles estão vivendo ali, sempre tem alguma coisa que para eles, né, ou eles mesmos se contêm pra falar com medo da reação do outro, mas esse capítulo eu senti que tinha muito uma questão de não tem como fugir. Uma confidência, uma confissão. Exato. Então, tipo, ela fala tudo que ela tá sentindo, ele fala tudo que ele tá sentindo, e eu sinto que no diálogo nesse capítulo, eles se abrem. Tenta ver uma barreira, né, É, a gente tá aqui, a gente tá comprometido até aqui, então eu vou falar tudo que eu tô sentindo, tipo, vou falar as coisas por mais horrível que seja falar, por mais horrível que seja ouvir, porque o medo na Bella, ela sente o peso das coisas que estão acontecendo ali, mas que ela tá sentindo realmente que aquilo é real. E o Edward, ele não se restringe a falar das coisas, do que ele sentiu, da vontade que ele tem, da sede dele. e ele não sente mais necessidade também de ficar fingindo ser humano perto dela. Então ele já não se movimenta com muita cautela, né, tanto que eu acho que em 2 ou 3 momentos do capítulo ele faz um movimento muito rápido, porque ele saiu daquela fachada humana e refinada que normalmente usa. Ela até se assusta um pouco com isso, mas ela inclusive comenta que por mais assustada que ela estivesse, era lindo de ver. Inclusive ele quebra um galho, né, ele joga um raio, e ele realmente demonstra pra ela assim: "Olha, foi meio forte". E aqui a gente tem uma coisa bem legal, porque a gente vê muito da perto, e eu acho interessante a gente prestar atenção que o Edward, ele também leva as coisas muito na negativa. Quando ele fala pra Bella que precisa de saber o que ela tá pensando, ela diz que gostaria de acreditar que ele realmente existisse, e que ela gostaria de não sentir medo. E o que ele interpreta dela sentir medo, ele imagina que seja sentir medo dele, né, enquanto pra nós tá claro que é outra coisa, né. Eles são um pouco parecidos nessa questão de sempre levar para o pior e levar pra si, sabe, que foi eu sou o problema, a culpa é minha, eu estou causando isso. Isso demonstra bastante, insegurança também. É engraçado porque, por mais que ele tenha essa liberdade de não se mostrar humano pra Bella, são nesses momentos que ele mais se demonstra humano pra Bella. Ele demonstrando sentimentos, os medos dele, baixando a guarda ali, se expondo pra ela, contando a verdade, né, entre aspas ali, tipo, que ela não sabia. Por mais que ele esteja dando motivos pra ela poder fugir, tipo, falar: "Ai, não quero mais". Eles estão sendo sinceros um pouco nesse capítulo, eu senti isso, né. E aqui a gente tem uma coisa muito interessante que a Stephenie Meyer faz, porque há muitas críticas à construção do Edward, dos cães, né, sendo esses vampiros, vegetarianos, etcétera, e uma coisa muito mais filosófica e tentando ser humano, que as pessoas não gostam. Mas eu acho interessante também a gente ter essa transgressão da transgressão. E se você pensar, quando o vampiro nasce, é pra ele fazer um movimento ali, uma bagunça na realidade atual, que vai estar ligado com o sexual, com a sexualidade, com o torto e com não normal. E eu acho interessante quando também se faz esse movimento contrário, de colocar a humanidade em fazer um diálogo entre a humanidade e a monstruosidade. Inclusive, isso não é algo apenas de Stephenie Meyer, né, como a gente já disse, no episódio 0, Anne Rice, ela vai fazer isso com com o Louie, né, em Entrevista com o Vampiro. Que inclusive, gente, tem essa obra, tem o filme, tem o livro, vamos consumir, que é ótimo. Divirtam-se. Em determinado momento ali no capítulo, o Edward ele faz um movimento rápido ali e ele acaba ficando cara a cara com a Bella, e ela meio que não resiste, assim, ao hálito dele, que ela descreve como um aroma que ela nunca sentiu antes, uma coisa muito doce, e ela meio que vai dar uma fungadinha nele, e ele fala: "Ei, ei, ei", e ele dá uma afastada. E isso, a gente percebe que, tipo, no hálito dele, ele tem essa coisa como uma espécie de poder, um aroma atrativo, sedutor,
né, porque ela ao inspirar o hálito, ela vai em direção, ela não pensa, é mais instinto. É instinto ou é algo do vampiro, né? Porque fazer alguma coisa se atrair pela sua boca, pelo seu hálito, assim, te faz colocar perto da Terezinha, né? E é uma coisa muito inútil, né, porque um ser como ele, super veloz, forte, ele precisa desse nível de atração, tipo, um árbitro. A que ponto que, sabe, a pessoa tem de estar perto do vampiro pra ser atraída mais ainda por aí. Que já tem a questão da beleza, da voz, do olhar, magnetismo, mesmo que faz essa atração. Ainda tem um hálito e como se ele precisasse disso, sabe, porque não precisa, porque humanos, pra esses vampiros que a Stepfire faz, são tão frágeis quanto folhas de papel, né, ou talvez ainda mais frágeis que isso. Ele inclusive fala pra Bella, né, tem toda essa preocupação minha, mas como se você pudesse correr, como se você pudesse fugir, tipo, se você quiser fugir, você não vai conseguir. Não é como se um humano fosse capaz de fugir de um vampiro. E eu acho que essa pontuação que ele faz bate com isso, né, ele tem milhões de coisas ali nele, milhões de características que fazem dele um caçador, tanto pra seduzir quanto pra correr. É, e ele ainda cita em determinado momento, acredito que não nesse capítulo, mas durante a obra, que ele é o caçador perfeito, né. Ele tem todas essas armas. E essa demonstração de força e velocidade que ele faz pra Bella, que ele diz, ele dá super nervoso, ele fica com raiva, ele dá bravo, e a Bella sente medo disso, né. E aí ele vem com a promessa de nunca machucá-la. Pede desculpa por ter assustado ela com todos esses magníficos demonstrações. E ela sente que é uma forma dele se convencer também, né. Sim, é meio que uma promessa que ele tá fazendo ali pra ela, uma forma dele se convencer. O Edward, então, a gente pode ver que ele tá num dilema, né, ele tá numa certa angústia de matar aquilo que ele mais ama, né, ele fala que ela é a coisa mais importante pra ele, né, no momento, então ele tem esse medo, ele ama muito ela, mas ele tem medo de ser a pessoa que machuca ela. De certa forma, ele seria a pessoa que iria tirar o próprio objeto de amor, né. E é uma coisa de você colocar a própria sentença em si, porque ele, nesse momento, já dá pra perceber que ela é uma coisa a mais pra ele, assim, que do mesmo jeito que ela descreve como uma dor física, estar longe dele parece que ela tá tendo a mesma coisa. E o Edward, por causa disso, ele tem uma repugnância de si. É, porque ele é o próprio monstro da história, né, porque normalmente se a gente for ver, né, como, sei lá, tem o príncipe e a princesa felizes, tarará, e vem um monstro e rapta a princesa, coloca a princesa em risco, ou, que cometeram um mal, matar a princesa, a princesa que seja. Já o Senhor Superman. A diferença bem maior sobre só que no caso ele é os 2, né. Ele é tanto quem quer salvar ela, quem coloca em risco, né. Exato. E ele não consegue ficar longe, ele não consegue se afastar. E ele se culpa, ele se cobra por isso. Ele se vê como uma criatura completamente egoísta, infringindo esse período Babel. E aí, eventualmente, ele muda de humor, ele fica com uma voz mais áspera, e ele lembra a Bella que não é apenas a companhia dela que ele anseia. Ele inclusive fala pra Bella que não tem como ela saber o quão difícil é resistir ao cheiro, ao sangue, porque ela não tem contato com droga, então ela não sabe o que é um vício, e ele descreve como um vício, ele fala da heroína, né. Ele começa comparando com sabores de sorvete, aí só que ele fala: "Não, isso é leve demais, não é sobre isso, eu acho". É leve demais e também tem essa questão da comida, né. Aqui ele fala de sorvete, ele fala de sabores e pai acha que não é a melhor opção pra eu continuar. E aí ele fala sobre o alcoólatra, se você deixar um alcoólatra em recuperação perto de muita cerveja choca, ele talvez tenha a tentação ali, mas ele talvez consiga resistir. Porém, se você coloca uma pessoa em recuperação perto de um conhaque, um ótimo conhaque, ele descreve as fragrâncias, ele descreve como seria, essa pessoa vai ter muito mais dificuldade em resistir à tentação ali,
do que a pessoa que estava perto de cervejas shots. E ele descreve ela ele basicamente fala que é um conhaque muito bom. Depois que ele faz essa comparação, ele fala pra ela que é uma comparação ruim, porque ele acha que Ele fala que não abrange o suficiente e fala: "Não, melhor não usar um alcoólatra, colocar um viciado em droga mesmo, assim, né". Que é existir um cunhado seria fácil demais, né, seria colocar, tipo, uma comparação com uma heroína, por exemplo. Aí ela tenta, fazer uma piadinha ali, quebrar o clima. e fala: "Ai, qual o seu, tipo, favorito, heroína, no caso?". E ele: "Sim, exatamente, É isso mesmo dela. go girl". E a Bella ali tá contando pra gente que ela tem medo de gostar tanto assim dele. Ela conta pra ele, inclusive, também, né? Só que ao mesmo tempo ela não quer se afastar dele, ou que ele se afaste dela. E ela fica feliz quando ele fala que não consegue ficar longe dela. Ele tá todo preocupado ali, tipo, no dilema dele, e ela fala: "Ai, que bom". E aí ele continua nessa, descrevendo o Sandman, né, como, eh, tendo esses diversos tirando aromas mais fortes e outros mais irresistíveis. Ele falando de passagem dos outros irmãos, de como eles lidaram com isso, que não foram muito boa. Ele inclusive, fala que o Emmett encontrou 2 pessoas que tinham um sabor irresistível, e ela pergunta: "Ah, né, como foi?". Então, né, não foi de arraste. Uhum. Ele meio que não responde, né, o silêncio dele, ela fala: "Ah, entendi". E ela já leva o: "Ah, então não tem jeito, né, você vai me matar e acabou". Ela não fala exatamente isso, mas ela transpassa isso. E aí o Edward percebe, tipo, que ela tá querendo drama, porque ela já tá imaginando ali que: "Ah, é isso, já foi". Hoje eu vou morrer. E ele fica perturbadíssimo com isso, ele fala: "Não, calma, não é isso que tá acontecendo". Só que eu acho que tu não percebe quão breve a morte ela estava nesse momento, porque a gente tá na cabeça dela, sabe que ela tá tipo: "Ah, aceitei, tarará, não sei o quê". E como ela tá, certo ponto, tá tranquila com isso. E eu acho que se ele soubesse disso, ele seria muito mais puto da vida, assim. É que o medo que ela tem, mais uma vez, né, não é o medo dele em si, o medo da do monstro ali, do medo de morrer, do medo de algo acontecer. Tanto é que antes de ela fez questão de meio que, caso acontecesse alguma coisa, a barra dele ia estar ali, né. O medo dela é dele ir embora, dele não estar ali, dele não estar presente com ela, dele não querer pensar por isso também. E, realmente, se ele ficar sabendo que esse é o medo dela, que até então acho que ele percebe que o medo dela não é só aquele, mas acho que ele ainda acredita que tem um pouquinho do medo dele da morte, um pouquinho do medo do encontro. E neste capítulo a gente tem uma demonstração de um momento de raiva dele e a gente começa a perceber algumas coisas da construção dessa raiva e entender os gatilhos dessa raiva. Por vários momentos, seja no carro onde ele tá bravo, ou a Bela fala alguma coisa e ele fica super estressado com isso, tarará. São A gente percebe junto com esse capítulo que essa raiva, esse ódio dele é muito voltado pra ele mesmo, né, esse ódio que ele tem da criatura que ele é, né, e por vezes acaba transpassando, assim, nas páginas e a gente não consegue entender esses ataques de fúria dele até então. Só que eu acho que vai acabar ficando mais claro. Ele fica também muito enfurecido por se colocar ela em situações ruins, eh, ou seja, estar junto dela. Então é uma coisa que já afeta ele, né. Entendendo isso, eu acho que fica mais compreensível essas mudanças bruscas de humor dele, porque a todo momento ele deve ficar se lembrando de tipo: "Eu sou um perigo pra ela e eu estou colocando ela nesse perigo". E ver ela deve ser um gatilho, né, porque toda vez que ele vê ela, tem um cheiro, tem, um instinto ali, então acredito que ele tá tendo que controlar tudo sempre, lidar com tudo sempre, é tudo novo. Algo que é comentado no capítulo, que ele age como humano às vezes por causa da Bella, ele faz uma piada disso, sim. Só que realmente, né, são esses dilemas, apesar de serem dilemas
dele como vampiro, muita coisa que ele tá pensando ali é algo humano, é algo da humanidade que sobrou nele. É, e ela reforça o contrário, isso, que ela é como um murro na cara dele e falando: "Olha aqui, você é um monstro, você tem esse desejo por sangue, você é monstro", enquanto a luta dele em caçar animais, em estar junto à sociedade, etcétera, são tudo formas de se aproximar da idade. Ela é uma lembrança do con Ele também vai explicar pra gente, pra Bella no caso, da aula de biologia, que quando ele sentiu o cheiro dela foi uma coisa muito forte pra ele, foi ativou todos os sentidos do vampiro ali, os instintos de caça. Ele comenta que ele pensou em matar a sala inteira, em matar todo mundo ali na hora, mas ele teve que se segurar. E aí quando ele foi depois pedir pra mudar os horários, ela também estava ali com o cheiro dela, e ele inclusive comenta que a secretária que estava ali ajudando, ela também estava em risco. E a Bella ao invés de pensar: "Nossa, eu estava em risco, porque apenas 2 pessoas", ela pensa: "Nossa, coitada da secretária, ela ia se ferrar muito, né". Tipo assim, as 2 poderiam morrer, mas coitada da outra. De mim nem tanto. Isso preenche lacunas, né. Não que eu acho que fosse necessário trazer isso, porque dava pra entender que tinha um cômodo ali, mas trazer isso é muito bom. É muito interessante, porque a gente tem um outro olhar daquilo, a gente tem uma certeza do que aconteceu, uma certeza de como ele se sentiu, de como isso afetou ele, por que isso afetou ele. É porque a gente poderia pensar que era só: "Ah, isso afetou ele, tá, você estava muito perto, não sei o quê", mas é porque ele estava sempre rodeado de outras pessoas, mas foi ela, o cheiro dela que quebrou ele. Ele não estava esperando, ele estava, tipo, tecnicamente ele estava preparado o suficiente pra estar em volta de tanta gente ali, né. e aí ele explica onde ele passou esses dias quando ele se afastou, né, e de como ele só saiu da escola, trocou de carro com o pai, tipo, encontrar com a Res, porque ele sabia que ela tentaria convencer ele a ficar. Ele diz que nesse tempo que ele ficou longe, ele estava com velhos amigos no Alasca. E que ele já apreciado Esme, por ter fugido. E lá, tipo, distante, ele ficava: "Nossa, não é possível, eu não quase não resisti a ela", né. E parece tão bobo aquilo, enquanto no momento era frenes. E tipo, e ele pensa: "Ai, não é possível, sabe, essa garotinha insignificante vai ter tanto poder em seus limites". É, ela chegou do nada. Mas que você tá falando bom, por favor, né. E aí ele confirma que realmente, só garotinha insignificante é desse esse poder todo. Não, e ele ainda tomou precauções eficazes, e nem tá mais no costume, tudo isso pra ter, né, Controle. mais controle ainda na situação. Porque ainda no encontro deles, eh, quando eles se veem a primeira vez na aula do dia, que ele pensa em cometer um assassinato em massa ali, eh, ela ela repara que os olhos dele tá escuro, estava bem escuro, e ou seja, ele estava com bastante fome naquele dia. É, em contraste com esse encontro de agora, né. Ela descreve os olhos dele como castanho claro. Ela fala que tá bem mais claro que o normal, do que ela acostumada. Que um dia antes ele foi caçar, né. Então a gente entende que naquele dia tinha mais tipo, tinha mais elementos ali agravando a situação do que normalmente. Então a gente tem essa coisa do Heitor se preparar pra ficar perto do dela, né, e tipo, ele precisa estar o máximo alimentado possível pra ter o maior controle possível pra não cometer alguma maldição. Os 2 ali meio que se declaram um do outro, eles falam dos seus medos, que eles se amam, que eles não falam a palavra, mas eles escrevem o significado todo. É, o Heitor vivia mais complexo, assim, com as coisas, né, etcétera, e a Bella só fala "na", sabe. Eh, É nóis. e ela fala um negócio tipo: "Ah, sabe, eu tô aqui, e esse cara aqui é um grande perigo pra mim, então isso quer dizer que eu prefiro estar morto ficar longe de você".
eu sou meio idiota. E o Edward pede pra ela ficar parada, né, lembrando que a gente tinha acabado de ter um quase contato entre os 2, mas ele deu uma esquivada, e ele pede pra ela ficar parada. E aí o que ele faz, gente? É uma cheirada no cangote dela, fareja, né. Né, e ele se coloca, nesse momento, no mais próximos, ela já esteve da morte por ele. Hã. E então Era um espirro ali, gente. se a gente levar na consideração da heroína, no caso, ele estava sem com a agulha voltada no braço, sabe. E depois disso a Bella, ela comenta que ela não está sentindo medo, mas pra gente ela fala que ela tá sentindo várias outras coisas, outros sentimentos. Em determinado momento também, Edward comenta sobre ele ter outras formas, são visões mais humanas, no caso desse que, gente, eu não sei se é muito claro pra todo mundo, mas assim, eh, essa coisa do beber sangue do vampiro é muito erótico já. O pescoço ser o local favorito pro vampiro morder, né, tipo, tem essa concepção do pescoço, acho que não é à toa, né. É, tentando tanto uma questão biológica aqui, né, ter uma pele, etc. Mas também tem essa coisa, né, do beijinho no cangote, e aí emerge esse mostrar da Bela como que ele faz proteger pela floresta. E ela de novo, tive receio de falar: "Você vai virar um morcego?" E tipo, nossa, eu amo tanto isso, e por que que não tem isso no filme? Sabe, de uma maneira decente, bem feita, fica tão bom. Eu acho essa parte incrível, eu gargalhei, eu soltei sinceras risadas, porque é uma piada pronto, uma piada feita, é uma piada que, tipo, você pode esperar, mas aí no momento, assim, pá, piada com morcego. Não, eu acho muito bom. Eu acho muito bom, vamos supor, o Edward, ele trata a sua própria vampiridade, assim, tem um tabu gigantesco, sabe, e ela aos poucos eu comecei a brincar com isso, é ótimo. E ela sabe, né, ela sabe que ele tem esse inclusive ele não usa o termo vampiro, e ela usa às vezes, ela fala faz ligação com morcego e, tipo, ela está brincando com a situação ali, e eu acho que é um jeito dela deixar ele menos desconfortável com aquilo. Tipo, ela mostrando que ela: "Vamos fazer piada então, vamos quebrar o clima aqui". Sabe, deu uma quando de sei, de realmente viver algo morcego, é incrível. Bela não é uma viagem muito tranquila, ela meio que passa mal, ela fala que ela queria muito fechar o olho, mas ela não consegue, ela fica observando as coisas, tudo passa muito rápido, e ela escreve que demoraram horas pra chegar onde eles chegaram, caminhando, e pra voltar 2 minutinhos. Foi segundos, não foi É muito rápido, tipo, é discrepante demais a diferença de tempo. e quando eles chegam lá, Beto mal consegue sair das costas do Edward. Ele é super agressivo, faz várias piadinhas no estar da Bella, por causa da corrida e etc. Ele ainda fala, tipo: "Ai, fiquei pensando enquanto estava comendo", e aí ela já interrompe e fala: espero que não bater nas árvores, né". E gente, sério, ela é muito boa. Ela é muito boa, tipo, eu tenho um humorzinho, assim. E a dinâmica dos 2 nesse capítulo é muito boa, tipo, não tem uma dinâmica boa, assim, com filme com eles. Eles só vão ficar juntos. Só pesar, só mas, tipo, a gente tem pesar deles, essa coisa morta, etc. Mas essa brincadeira de ir para o pesar, de ir pra brincadeira, de descontrair, porque, tipo, eles estão ali, eles estão cientes da situação. Porém, eles também brincam com a situação. Eles é um jeito que eles acham de avançar na conversa, né, tipo, fica pesado, mas alguém fala uma coisa boa, alguém traz uma luz, assim, pra conversa, e depois volta pra ser algo mais sério. Então essa alternância que eles têm de algo sério, uma brincadeira, uma piada, isso faz com que faça sentido a conversa, seja verossímil, seja interessante, porque é interessante a conversa deles. O capítulo passa muito rápido, porque é gostoso de ver eles conversar.
você fica questionando coisas e mais pra frente um deles puxa esse assunto e tem coisas que você acha que vai pra um lugar muito obscuro, mas eles conseguem resolver. Eles eles basicamente se colocam na mesma página. E aí ele fala, tipo: "Não, então, eu estava pensando mas eu não gosto. Vem cá rapidinho". Fechou. Então, tipo, realmente vai lá, pega a Bella, né, com as mãos assim, pega o bolso da Bella com as mãos e e ele dá uma pausa, meio parece que estava querendo apreciar o momento, ou eles eram hesitantes. E aí ele, ao mesmo tempo, hesita pra testar, pra ver se é seguro, certificar que ele estava no controle dos instintos de matar a Bella. E aí, a gente estava esperando, né, e eles também estavam esperando que o Edward pudesse atacar a Bella, e não, a gata despiroca e voa pra cima dele, assim, começa a ficar louco, e ele para. Ele fica durinho, igual perto e começa a afastar ela nos pontos dos dedos. Eles estão se beijando, a gente não descreveu isso, mas eles estão se beijando. Aconteceu, gente. Aconteceu. Primeiro beijo. Ah! E nisso, então, aqui a gente concretiza as preocupações do tipo anterior. Porque esse era o dia X, né? O dia zero, talvez. Então, aqui meio que a gente consegue sentir o Edward super feliz quando eles voltam. Ele tá muito mais alegre que tava na clareira. Ele tá mais Otimista. ele tá mais confortável na situação, ele tá mais confortável nesse contexto que eles estão. Então belezaço. Suficiente pra dar um bote, não bote de matar ela, bote de deixar ela. E assim, a Bella, ela, tipo, quando ele chegou perto dela, ela parou de respirar. Aí foi beijar, ela teve um ataque. Ela tinha acabado de ficar nas costas do bicho e poder correr pela floresta. Ela ficou tonta, né, desnorteada. Ela tá esperando esse beijo desde os primeiros capítulos, quando a Jéssica fala que talvez ela e o Mike fossem se beijar no próximo date, e ela fica: "Puts, quando vai ser o meu?". Chegou, Bella. Arrasou. E a gente percebe que tá sendo tudo tão mágico os dois, né? O Wheeler tá super radiante, ela tá toda pequetina, e enfim. Eu acho que a autora não consegue trazer bem essa coisa, essa experiência dessa primeira vez, sabe, do primeiro namoradinho, tarará. E agora, a discussão. E hoje, a gente decidiu que nós vamos falar um pouco mais sobre a autora, através de algumas entrevistas que ela deu e as pessoas coletaram. Inclusive, quem deu a ideia da discussão de hoje foi a Júlia Nogueira, que participou com a gente em alguns episódios atrás. Muito obrigado. Obrigado, Júlia. Eh, Essas entrevistas que a gente viu, ela vai contar um pouco da criação de Crepúsculo, e esse é um episódio muito propício pra falar disso, porque o capítulo 13 foi o primeiro episódio que ela escreveu. No dia 2 de junho de 2003, ela teve um sonho, que era uma garota e um garoto numa floresta, Tendo um diálogo, né? e falando sobre as dificuldades, sobre os medos dele, porque esse moço era um vampiro. E eles estavam tentando, eh, definir como funcionariam as coisas, como seria pra eles, né, os medos, os sentimentos que eles estavam tendo ali no momento, e ela não sabia mais de nada da história. Ela basicamente ela tinha essa cena, depois disso ela escreveu o capítulo inteiro, dia, pra não esquecer. Ela lembra que ela descreveu o vampiro como sendo extremamente belo e brilhante, com diamantes, que é a descrição que a Bella faz no capítulo. Ela escreveu 10 páginas do capítulo 13, e ela foi escrevendo diariamente até terminar o livro em em agosto, ó. Levou 3 meses pra escrever tudo. E o legal é que ela fala que ela não escreveu o livro de uma forma cronológica, né, ela começou do capítulo 13, escreveu
do 13 pra frente, depois ela foi voltando, escreveu os primeiros capítulos, e ela foi meio que escrevendo até tudo se encontrar. E aí foi quando ela viu que o livro estava completo. E o título original era Lucy Forks, né, mas posteriormente foi alterado pra Twilight, Crepúsculo. Ela conta que até hoje ela gosta do nome Forks, que não foi usado, E ela disse também que chegou a enviar 15 solicitações. e ela recebeu entre 7 e 8 recusas do livro. Imagina você recusar um futuro best-seller, deve ser uma tristeza, né. Que ia ganhar filme, que ia virar a febre que virou. E no processo criativo, no início, o Crepúsculo, ele foi escrito sem intenção de ser um livro publicado, né, apenas, para o prazer visual. Ela comenta também nas entrevistas que ela não tinha uma certeza se seria um infanto-juvenil, ela não tinha pensado nisso no decorrer do processo, né, ela tinha contato com outros livros infanto-juvenil, ela já leu vários, porém ela só sabe que são infanto-juvenis porque são livros que ela lia na adolescência dela. Então ela estava só escrevendo o que ela gostava ali, e depois que ela viu que se encaixava no gênero. Ela chegou a pesquisar, né, lugares de época, assim, registros, etcétera, pra trazer vários objetos ali para os personagens. E o nome dela, né, ele foi reservado para uma filha que ela não teve. Então se tornou ali uma escolha afetiva, né, da autora. E outros nomes passaram por mudanças, que Rose ali no começo é pra ser Carol e Jasper pra chamar Homer. E que bom que ela mudou, mas sem ofensa pra todas as Carol e pra todas os Followers, os Sherry, usando a gente pra ouvindo a gente. Não era Forks, necessariamente onde a história se passaria, porque ela estava pesquisando um lugar que fosse muito chuvoso pra ambientar essa história. Então, pelo Google, e isso em 2003, tal qual a Bella pesquisa sobre vampiros, ela encontrou Forks, né, em Washington, e decidiu que essa seria a cidade que ela faria a história dela. A cidade e a paisagem da religião acabaram por encantar o autor, que também se interessou pela tribo Turuti, que influenciou a história, né, de diversas formas. E ao terminar Crepúsculo, ela escreveu vários epílogos que indicavam que ela ainda não estava satisfeita o suficiente para se despedir dos personagens. E ela disse que ela foi meio espontânea essa sequência da história. Ela sentiu que: "Ah, eu vou escrever", e aí ela continuou a história. E ela fala também do como foi, o processo editorial, e, né, ela fez muitas edições no manuscrito original, teve muitos mudanças. Então provavelmente o 13º capítulo, por mais que tenha sido o primeiro, ele é até muito diferente do que ele era inicialmente, né. E ela tinha hábitos como escrever à noite, após colocar os filhos para dormir, e ela estava tendo dificuldades também para escrever durante o dia, né, devido a várias interrupções. Ela acaba por abandonar a TV, suas leituras frequentes e hobbies criativos, como scrapbooking, para focar na escrita mesmo, né. E essa coisa da questão de, tipo, dela ter que, balancear e lidar ali com essa coisa da maternidade junto com a escrita. É uma pergunta frequente nas entrevistas, né. Até não sei, das 2 entrevistas que a gente viu, essa essa pergunta ela apareceu, e a gente ficou se questionando que para um autor, quando a gente vê entrevista de um autor, essa pergunta não acontece, né. A gente não tem essa pergunta: "Ai, como você lida com sua família, tempo você, gasta ali pra cuidar dos filhos, em relação à escrita?" Tipo, é uma questão para autoras, mas não é uma questão que chega para autores, né. Eu acho que até hoje você tem ainda muito essa visão da mulher sendo a responsável por cuidar das afeições do lar, né. Inclusive muito a questão da feminilidade, tanto da autora quanto da personagem.
A gente ainda vai trazer mais e ser falado sentido em outros episódios. Em as entrevistas ela fala também das influências dela, da formação dela, né. Ela não fazia aulas de escrita criativa por insegurança, ela tinha medo, era muito insegura em relação a mostrar, compartilhar o que estava escrevendo ali. Ela teve um professor muito influente, foi Stephen Walker, que foi quem ajudou ela a ver literatura sob outras perspectivas. Um assunto também que a gente vai trazer logo menos. Ela comenta que influências literárias principais que instigaram ela é Jane Austen, Shakespeare, Arthur Scott Card. Inclusive o Orson Scott Card também é morto, assim como a Stephanie, mas ela não sabia. Ela comenta que ela ficou sabendo muito tempo depois. Em umas entrevistas ela é questionada se ela tem um contato grande com autores fórmula, ela fala que ela tem contato com autores. E às vezes ela acaba sabendo que um ou outro ali que ela acompanha é mórmon, mas ela não tem: "Olha, vou ler todos esses livros porque essa pessoa é mórmon". E é legal porque ela também fala sobre a adaptação do cinema, né, de Crepúsculo. Essas entrevistas que a gente teve acesso, foram próximas do anúncio do filme, tá vendo, os direitos autorais. Então estava em pré-produção ali, não tinha um cast, não tinha diretor, não tinha um roteirista, mas ela já estava pensando em tudo ali, ela já tinha os medos dela da adaptação, os desejos, assim, e ela disse que quando ela escreve, ela imagina os personagens como atores. Ela escolhe atores pra interpretar os personagens ali. E ela fala que ela gostaria que o Henry Cavill fosse o Edward. Na época já tinha uma preocupação dele ficar mais velho, dele ser muito velho para o papel. Ele é bem mais novinho do que a gente conhece ele, bem diferente do que a gente conhece ele do Superman. Que super Também. amo. E a primeira opção, pra ela era a Emily Brown, mas ela acabou mudando de ideia. E ela fez isso com frequência pra escolha da personagem. O principal terror, eh, em escolher uma atriz principal para interpretar a Bella, eh, que era acaba sendo uma pop fosse superficial, sabe, uma coisa que não transpassasse essa coisa da Bella. É algo que hoje em dia a gente tem mais contato, né. Teve até algumas discussões há um tempo atrás, eu não sei quão em alta isso ainda tá, mas sobre contratar influencers, sobre contratar pessoas que têm números nas redes sociais pra interpretar novelas, interpretar filme. Só pra só pra me dedicar tudo que existe. Sério, tô brincando. Ele não tá não. Não tô não. E, então mas na época também tinha esse medo, né, porque você ter um nome grande no filme, faz com que o filme tenha uma circulação não maior, mas tem mais chances do filme chegar em outros lugares, né, por algumas bolhas, chamar a atenção de não é o público-alvo ali. E apesar do nervosismo, a autora ela expressa gratidão e missão por seus personagens poderem serem conhecidos pelo com os filmes. Inclusive ela fala que o processo editorial do livro é muito complexo, que ela fala que tudo que ela vê em filme, em livro sobre, é muito mentiroso, porque dá muito mais trabalho, é muito mais difícil, que ela chegou a quase desistir de publicar o livro. Porém ela criou um apego tão grande com os personagens e com a história, que ela falou: "Não, eu vou fazer isso porque eu quero que as pessoas leiam, eu quero que as pessoas tenham contato com esses personagens". Então isso fez com que ela passasse por esse processo todo. Ela fala que o primeiro contrato que ela recebeu, que ela ficou perdida, ela achou que ela estava caindo num golpe, ela falou: "Gente, olha o tanto de página que tem isso aqui, eu vou ter que ler tudo, direito autoral". E tudo isso fez com que ela quase desistisse, mas ela não desistiu. Inclusive a gente tá aqui falando sobre esse livro. E Crepúsculo também, quando ele foi publicado, já havia um interesse em uma adaptação. Não por parte dela, mas acho que foi por parte da editora, algum já deve ter conversado com estúdios, então já era algo que quando acertaram um livro fala: "Não, vai ter uma adaptação".
a gente tem uma obra E realmente deu certo. e ela cita por diversas influências literárias, se nós pensar, né, como, Scott Card, Jane Austen, William Shakespeare, Mas Charlotte Brontë, a Montgomery, é uma lista bem grande. e ela também diz não poder escrever sem luz. E a grande musa inspiradora da autora é a banda Muse, né, nossa, a gente já comentou sobre isso. E outras fontes de inspiração, Linkin Park, My Chemical Romance, Coldplay, The American Rejects, Travis, The Strokes, Brand New, que é ótima, U2, Kasabian, entre outros. E eu achei muito legal mencionar Linkin Park aqui, pelo motivo de Linkin Park estar, de certa maneira, na ópera, sem estar, né, tem todo aquele a questão de não vamos lançar o CD, não vamos lançar outra música, mas ao mesmo tempo falam, né, é possível a gente definir que música é aquela. A autora, ela, em alguns momentos, ela fala sobre como ser Mormon influencia na escrita dela, e ela explica que, na verdade, as pessoas ao redor dela sempre foram muito respeitosas em relação à crença dela, né, ela não pode trabalhar no domingo, então quando tinha alguma coisa no domingo, eles mudavam a data para que ela pudesse participar. A editora nunca forçou ela a escrever coisa que ela não gostaria de escrever, por exemplo, sexo antes do casamento. A editora falou pra ela sobre isso, falou: "Ah, você não poderia, né?" Ela falou: "Não, não me sinto escrevendo sobre, não acho que eu queira isso na minha história", e a editora falou: "Tá bom". Algumas coisas que ela escreve, ela se limita ali por causa da crença dela, não acho que seja de se limitar, mas ela não vai escrever o que ela não acredita, o que ela não tá se sentindo confortável em escrever, e tá tudo bem. E agora, o livro versus filme. Basicamente não tem. Tem, mas não tem, mas tem. Ah, eles não têm meu filme Cena da Campina nesse momento. E eles não têm essa coisa do dia decisivo e etcétera, não. O primeiro beijo também acaba que não ocorre nesse dia, e não ocorre ali, tipo, ao lado da picape, depois deles irem, e sim dentro do quarto da Bella. E isso sendo até mesmo depois dela ir pra casa dele conhecer a família dela. Então aqui a gente tem uma perca disso, né, dessa coisa do dia que foi construído, e os 2 estavam ansiosos, primeiros diferentes, e eles têm toda essa conversa, e aí o filme acaba transpondo aquela coisa dele mostrar a força, a velocidade na floresta, essa coisa de demonstrar a velocidade, a força, tudo naquela cena da floresta, do "Ai, eu sei onde você é, onde chegar up the clock", Enfim, eles juntaram tudo, velho. Eles tentaram pegar aquele lugar e juntar tudo que eles poderiam aí. Menos o mais importante que é o beijo dele, e eu sinto que no filme não fica tão claro o sentimento que os 2 ali um pelo outro e a conversa meio que de velho um. E eu acho essa cena muito vergonha alheia, porque a maneira como o Edward fica pulando de um galho no outro, só pra falar que ele é rápido. Primeiro que tira todo momento desse livro, é um capítulo que, por mais que ele tenha alguns momentos que ele fica um pouco mais áspero, igual ela fala, momento algum ele fica bravo e irritado. Ele se controla, ele respira, ele se afasta um pouquinho dela pra pensar um pouco e volta a conversar com ela, pede desculpa. E no filme é muito ele pulando de um lado para o outro, falando: "Ah, eu sou um monstro, você não entende". E eu não sei, Eu acho que é pra demonstrar mais, né, porque o livro, tipo, a Bella percebe que ele tá irritado. Só que no filme eles têm que fazer questão de mostrar muito isso, sabe. comentar isso, né, fazer: "Olha, basta ficar óbvio, senão vamos confiar na atuação dos nossos atores". Porque hoje em dia a gente sabe, a gente acha que se a cena fosse mais próxima do livro, eu tenho certeza que os 2 conseguiriam demonstrar tudo isso sem ser tão óbvio. E então, aham, essa parte do bloco é basicamente isso, porque não tem, e pra mim é, de certa forma, frustrante, porque é um capítulo que marca muito, né, a gente trouxe essa entrevista da autora aqui,
justamente para mostrar que aqui foi o início da ideia. Isto aqui é o Piaget, tanto da escrita da autora, quanto da vida do casal. É porque eles passam a poder existir de certa forma, ou existir ali. É meio como um spoiler, não. Aqui diminui muito mais a questão da tensão do Edward por essa coisa do sangue da Mary. Ainda vai continuar existindo, né. Só que aqui ele já tem um controle, ele já atua isso, ele já consegue dar beijo nela, fica próximo ao pescoço. Então, Nossa, e toda essa construção, beijo, do pescoço, que é algo que no livro você tá lendo e você fica tipo: "Meu Deus do céu", e tem você sente o que a Bella tá sentindo, você consegue entender o que tá acontecendo ali. E no filme eles tirando o beijo dessa parte, eles movendo isso mais pra frente, não colocando essa cena, tipo, dele chegando ali do perto do pescoço dela, tipo, isso tudo tem peso no livro, isso tudo é um jeito de demonstrar que ela tá segura com ele, tá, tipo, com a boca no pescoço dela, só fazer um nha e ela toda colocando trabalho, né, de transformar isso tudo em uma coisa mágica. Estão numa clareira, né, com flores, céu aberto, um dia que tá bom, né, tem sol. Eh, é uma junção, né, porque aqui no livro tem o sol, tem é como se Phoenix tivesse presente ali, algumas coisas de Phoenix, que é a gente fala do calor, do clima mais quente, sol, junto com o Edward, que é frio, que é uma parte de Forks, então é como se tudo ali estivesse conversando, todos esses elementos que ficam entrando e saindo e eles estão sempre em contraste, eles estão juntos, porque tem esse cuidado da autora de criar isso, de criar essas de trazer de volta todos esses elementos que ela tá sempre comentando. E no filme perde do que na Campina a própria Campina ela é construída nessa mesa mágica. Primeiro amor é uma coisa mágica na vida da pessoa, sabe. Quando sofre ou quando tem um primeiro amor e dá certo, é uma experiência super, eh, arrebatadora, né. É um sentimento novo, você tá ali. Então é uma coisa complexa. O beijo deles não acontece exatamente na Campina. Se você não quiser interpretar, no caso, o cheiro no pescoço, um prelúdio do beijo. Mas acontece ali pós, saindo perto da caminhonete, eles estão nesse dia que é um encontro, que é um dia importante, e no filme não. E no filme é um dia qualquer, no parto da Bella, um dia que ela tá todo dia ali, né. Então, você perde toda essa construção de coisa majestosa, é incrível, e transforma numa mesa rotineira. Assim como quando você acorda e passa pelo seu quarto e ignora aquele vazio de aí. quando ele coloca ela nas costas e sai correndo, né, tem toda essa tem isso no filme, mas, é no momento que ela que eles conversam sobre eles são um vampiro, né. Eu acho que também perde, porque aqui ele só mostra isso pra ela porque eles estão à vontade, porque ele se sente confortável o suficiente pra mostrar pra ela o lado não humano dele. E no filme eles fazem essa bagunça, né, porque não dá você entender ali que no filme, naquela cena, eles estavam confortáveis. Não, a Bella estava tentando ligar os pontos ainda. E aí chega ele com um turbilhão de coisa, já fala: que "Eu sou vampiro", e aí já sai correndo com ela, no nas costas, já vai pra debaixo do sol, tira a roupa. Gente, calma. É, não tem tudo bem que é um filme, tem que ser mais rápido, mas assim, dava pra fazer diferente. Dá pra fazer melhor mas Eu devia ter deixado mais organizado, não sei se essa é a palavra certa, mas quando você lê o livro e depois você vê o filme parece uma bagunça de informação, assim, tipo então é isso, esse foi o lado possível do filme que não tem. estamos chegando ao fim. Muito obrigado por todos vocês que chegaram até aqui. Novamente, desculpa pe novamente, desculpem pelos episódios, né, das semanas que não tiveram, e aqui a gente tem uma outra notícia ruim. Eu e o Lucas, nós estamos em processo,
pra entrar no mestrado. A gente vai fazer a imersão na semana que vem e estamos completando o TCC ainda. Então tá tudo muito corrido. Então a gente então a gente não terá o episódio da semana que vem. Mas na próxima semana, que não é a próxima, na próxima, no dia 11, a gente volta com o podcast e dali pra frente, sem grandes interrupções novamente. E é isso. Espero que vocês voltem a acompanhar quando o podcast voltar. Espero que vocês aguentem aí esperar mais um pouquinho. E aí a gente vai estar revisitando Capítulo 14, A Mente do da Matéria. E lembrando que para você não perder os próximos episódios e apoiar a gente, nos dê um like em ti para um datezinho com o cara suspeito e siga nosso podcast nas plataformas de áudio digital, no YouTube, no Instagram e entre outros com @revisitando forte. Se puder nos apoiar financeiramente, o que iríamos ser muito gratos se fizesse, a gente tem uns Catarse. E a gente também está disponível com o e-mail revisitandoffortes@gmail.com para vocês nos contarem o que acharam desse episódio. Se seriam ou não se seriam ou não um cordeirozinho para o Mister Edward Cullen. E os endereços estão disponíveis na descrição. Nos ajude a enviar nosso podcast para cada pessoa que ama ou odeia Crepúsculo. E ponto sobre o nosso podcast para ajudar a crescer nossa comunidade de gente que adora ler e discutir sobre livro. Esperamos que tenham gostado do episódio e até semana que vem Tchau! Tchau, tchau. Créditos. Apresentação, roteiro, edição e revisão. Rodrigo Basile e Lucas Conte Solto. Arte, Luela Basile.